Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Apocalipse 2, o verso de número 18, Jesus Cristo falando à igreja de Tiatira. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa desta sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com ela o que, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro, como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, pela tua palavra e te pedimos uma porção abençoada para hoje, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido em nosso meio e a gente entenda o tempo, o modo, a hora e a maneira certa de agirmos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Então hoje, gente, eu quero partir assim para a parte de entendimento sobre a nossa posição como igreja nesses dias. Ontem eu falei muito na mensagem de ontem, Zeitgeist está lá muito falado sobre nós entendermos o tempo, nós entendermos o modo, sobre nós buscarmos do Senhor discernimento espiritual. Falei muito sobre discernimento espiritual, 1 Coríntios capítulo 12, a importância da igreja saber discernir. O coração do sábio está em saber discernir a hora e a maneira certa de agir. Diz a Bíblia que aqueles que obedecem o Senhor não sofrerão o mal, mas saberão discernir. E a igreja precisa discernir o tempo em que ela está, o tempo e o modo em que ela está, para que, discernindo o tempo, saiba agir com as armas necessárias para este tempo. Então não basta apenas eu entender dos tempos, mas eu também preciso saber como agir, eu também preciso utilizar as armas corretas na ação. A Bíblia ensina que nós temos armas espirituais, não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As lutas que nós lutamos não são terrenas, não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Então a igreja precisa, para saber lutar e enfrentar o adversário que vem contra nós, a gente precisa conhecê-lo, saber o que ele está fazendo, qual é o propósito dele, o que ele pretende nestes dias, e então reagir, e então guerrear com as armas certas. E ontem nós falávamos sobre o texto de Jesus em Lucas 17, em Lucas capítulo 24, quando Jesus fala sobre a igreja perceber os dias que antecedem a volta dele. E os dias que antecedem a volta dele são dias semelhantes aos dias de Noé e dias semelhantes aos dias de Ló. Jesus usou os dias de Ló e os dias de Noé. São tempos diferentes, porém o espírito da época, o espírito que regia a cultura, os intelectuais, as doutrinas, o povo daquela época, era o mesmo espírito que
tentaria nos dias anteriores à volta de Cristo, governar também o mundo em que nós vivemos. E aí nós falávamos sobre então os dias de Ló. Os dias de Ló, nós falamos muito sobre a promiscuidade, nós falamos muito quando a gente se refere a Sodoma e Gomorra, especialmente sobre as imoralidades que haviam, da promiscuidade geral que havia naquela região. Só que a imoralidade e a promiscuidade era uma consequência, um efeito de uma causa anterior. E ontem eu explicava o que era essa causa. A causa que fez com que Deus entrasse com juízo sobre Sodoma e Gomorra está em Ezequiel capítulo 16. O povo de Sodoma havia enriquecido, prosperado, tinha fartura de todas as coisas, mas o seu coração se endureceu contra a necessidade humana. Ezequiel capítulo 16, vamos abrir. Ezequiel capítulo 16, o verso de número 44, 49, só para você ver qual é a causa. Ezequiel capítulo 16, verso 49, Deus diz por que destruiu Sodoma. Ora, este foi o pecado. Deus aqui está falando com Jerusalém. Aqui é uma palavra profética de Ezequiel sobre a Jerusalém infiel. Jerusalém é o lugar onde habita a paz, é a cidade de Deus, a cidade escolhida por Deus, a cidade onde Deus escolheu para que a paz habitasse, para que fosse a sua santa cidade. Inclusive, diz a Bíblia que um dia virá dos céus uma nova Jerusalém que restaurará esta caída. E aqui Ezequiel está falando para essa Jerusalém terrena, essa Jerusalém infiel, essa Jerusalém do povo dos seus dias que estavam no cativeiro na Babilônia. A gente pode fazer uma analogia aqui à igreja, que conhece a verdade, que conhece a palavra, que conhece os preceitos do Senhor, mas por vezes é tentada a se desviar. E aqui era uma igreja desviada, propriamente falando. E diz o texto seguinte, o Senhor dizendo: ora, esta foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isto eu me desfiz delas, conforme você viu. Ou seja, o que levou Deus então a agir do jeito que agiu? Falta de cuidado com os pobres, falta de olhar para a necessidade dos pobres, arrogância e altivez, e práticas repugnantes. Se nós não cuidarmos, nós seremos entorpecidos também. Por que os dias semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Ló que Jesus falou? Nós já vemos hoje um endurecimento do coração humano. O homem se tornando insensível à causa, à necessidade. Ontem eu dava um dado, que neste fórum de Davos deste ano agora, levantaram lá uma pesquisa dizendo que 2000, num mundo de 8 bilhões de habitantes, 2.000 bilionários detêm a riqueza de 60%, de mais de 60% da terra. 2.000. E aí eles ainda fizeram um dado curioso, eles disseram o seguinte: se nós, normais, homens que trabalham, e conseguimos ganhar bem, para juntarmos 10 mil reais por mês, nós teríamos que juntar esses 10 mil reais por mês, desde a construção das pirâmides, para termos hoje 20% da riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo. Qual é a chance disso dar certo? Em algum momento vai haver um colapso. Vai haver um colapso por conta da má distribuição ou da falta total de distribuição. A terra que Deus deu a todos, a terra que Deus tem um lugar para cada um, ou pelo menos essa é a vontade do Senhor, um lugar para cada um plantar, um lugar para cada um colher, um lugar para cada um desfrutar, um lugar para cada um ser frutífero nessa terra. E Sodoma e Gomorra começou ao seu desvio exatamente por isso. Eles não começaram, diz a Bíblia que eles chegaram ao cúmulo de tentar estuprar os anjos de Deus. No dia que Ló
recebeu os anjos de Deus na sua casa, diz a Bíblia que eles bateram na porta e disseram assim: manda eles para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. E Ló, desesperado, porque para o judeu é muito sério você receber, você ter hospitalidade. O judeu entende aquilo que Paulo, ou outro escritor, alguns acham que é Paulo, que escreveu aos Hebreus, dizendo que nós não podemos nos esquecer da hospitalidade, porque foi praticando aqui, sem saber, muitos acolheram anjos. A carta é para os hebreus, é para o povo de Israel, que sabe o que é hospitalidade. Ló ficou tão desesperado com a atitude deles, que ofereceu as filhas. Ele não estava largando as filhas não eram importantes, era um desespero de alguém que não sabia o que fazer. Mas olha o nível de promiscuidade. Eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte: manda eles aqui para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. E diz o texto que as filhas de Ló não foram, obviamente, entregues, mas aqueles homens foram cegos pelos anjos de Deus, e veio a destruição sobre Sodoma. Agora, aquilo ali foi o final, aquilo ali foi o fim das coisas, aquilo ali foi a consequência extrema de um pecado que começou lá atrás, com endurecimento de coração, com arrogância, com altivez. O que diz a palavra? A arrogância antecede a queda, o coração altivo antecede, o homem que se orgulha, ele está a um passo da sua queda. E o que traz orgulho? Poder, ascensão, reconhecimento, acessos. Isso pode trazer orgulho. E diz a Bíblia então que os anjos destruíram Sodoma. Só que Deus é longânimo, Deus é alguém que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia diz que Abraão, antes da destruição de Sodoma, intercedeu por Sodoma e Gomorra. E Deus disse a ele: se eu encontrar 10 justos dentro dessa cidade, não haverá destruição. Mas não tinha. Não haviam 10 justos lá dentro. Era só Ló e as suas filhas. E a Bíblia diz então que veio a destruição, mas isto foi a consequência de um coração endurecido lá atrás. E se a gente não cuidar como igreja, nós estamos vivendo um tempo da igreja, diz a Bíblia, que Jesus fala o seguinte: nos dias de Ló eles viviam comprando, vendendo, plantando, construindo, casando-se, dando-se em casamento. Tudo isso tem a ver com demandas particulares, tem a ver com necessidades particulares e com responsabilidades particulares. Todos nós temos algo para comprar ou algo para vender. Todos nós temos algo para plantar, todos nós temos algo para colher, todos nós estamos também interessados nas relações sentimentais, temos uma família para cuidar, temos um coração que ama alguém, alguém que a gente está querendo se relacionar, ainda que seja ainda no início de namoro. Ou seja, são coisas da vida que são corriqueiras, e isso não tem problema. O problema é quando tudo isso se torna importante, quando o meu eu, e só o meu eu importa. O que Jesus está denunciando ali é porque aquele povo só estava preocupado em comprar, em fazer negócio, em vender, em cuidar do seu próprio interesse. Enquanto isso, eles andavam pelo mundo sem entender que tudo aquilo que eles tinham era também para distribuir, para compartilhar. Ou seja, o que Jesus falou sobre nós? Nós somos fonte, gente. E fonte tem que jorrar, fonte tem que doar, fonte tem que servir. Nós somos, no reino de Deus, aqueles que vieram para servir. A Bíblia diz que no reino de Deus nós nos tornaremos grandes se primeiro nós servirmos a todos. A finalidade da igreja na terra é servir. O mundo não tem jeito, bota isso na tua cabeça, o mundo não tem jeito. O que está acontecendo no mundo, só quem dará jeito. Não tem jeito, é muito caótico. Tem jeito quando Jesus se manifestar. Terá jeito quando Jesus colocar em ordem o caos. A Bíblia diz que é Jesus quem vai estabelecer a ordem, é Jesus quem vai estabelecer o governo, é Cristo quem virá e governará com cetro, o milênio, o governo de Cristo, a nova Jerusalém, é Jesus. Então não haverá homem na terra que será capaz de dar jeito na humanidade. E cuidado, igreja, porque a Bíblia diz que quando surgir na terra um homem aparentando ser o salvador do mundo, este é o anticristo. E ele vai fazer sinais e maravilhas para que, se possível, até os escolhidos sejam enganados. Então eu me preocupo quando a igreja começa a esperar muito de um governo. Eu me preocupo quando a igreja começa a colocar muita confiança em homens. Porque esta igreja que crê que o homem será capaz, de que essa política será capaz, de que os governos serão capazes, de que a economia será capaz, serão pessoas que serão
profundamente enganadas se não despertarem quando o anticristo se manifestar. Porque antes de Cristo se manifestará um poder corruptor, que virá com a aparência de piedade. Então a igreja precisa entender algo: o mundo do jeito que está, a iniquidade, o aumento da maldade, o esfriamento do amor, ele vai se intensificar. Só que nós como igreja precisamos dar uma resposta. Nós não podemos esperar do mundo, nem de governo, nem de economias, nem de nada que possa vir da terra. Porque disse Jesus, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês precisam erguer a cabeça de vocês. Porque a redenção de vocês se aproxima. Erguer a cabeça é tirar a cabeça da terra, tirar os olhos da terra. É tirar a expectativa da terra e colocar a expectativa na promessa. Colocar a expectativa na profecia. Colocar a expectativa na palavra de Cristo, colocar a expectativa naquilo que está escrito, colocar a expectativa de que o Senhor Jesus se manifestará em glória. Confiar na palavra de Deus. E sobretudo, olhando para os céus, olhando para o alvo, colocando e erguendo a cabeça, nós não nos tornaremos semelhantes. Por que Jesus falou sobre os dias de Ló? Porque os homens estavam interessados só em si mesmos. E diz a Bíblia que a mulher de Ló, nos dias de Ló, olhou para trás, e ela se tornou como uma estátua de sal. A destruição de Sodoma e Gomorra transformou. Eu estive lá agora em Israel em novembro, exatamente onde era a cidade de Sodoma e Gomorra, naquela região, exatamente onde se localizavam as cidades, de frente para uma outra cidade que agora eu esqueci o nome. Nós paramos na frente, no deserto inteiro, as únicas montanhas, é uma montanha enorme, é uma montanha maior do que o Morro da Cruz, maior do que essa cordilheira que a gente tem aqui do Morro da Cruz, de sal puro, 100% sal. Aí você diz, será que Sodoma e Gomorra existiram? Vai lá, dá uma lambida na montanha, sal puro, entre cascalho, pedras e todas as outras, o deserto, aquele lugar onde era Sodoma e Gomorra, hoje é um vale, é um lugar de sal, montanhas de sal. E diz a Bíblia que a mulher de Ló, ao olhar para trás, foi consumida com o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Aqui tem um ensino. Ela olhou para trás, é o mesmo que Jesus falou, não olhe para a terra. O olhar para trás é não olhar para a esperança. O Senhor tinha dado um lugar para eles, o Senhor tinha dito para eles, ergam a cabeça e saiam, sai daí, corram em direção. Eles olharam, ela olhou para trás e ela se tornou semelhante ao lugar, e é isso que vai acontecer. Então a questão aqui não é a gente tentar mudar o mundo, a questão aqui é a gente tentar salvar a humanidade por meio da pregação do Evangelho. A palavra da verdade, a palavra que nós ouvimos e cremos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Cristo. Quando nós ouvimos e cremos, nós fomos selados, e hoje selados, a gente tem uma responsabilidade de pregar para o maior número de pessoas, dizendo para essas pessoas, não olha para trás, não olha para a terra, não se contamine com a iniquidade da terra, não se contamine com a promiscuidade da terra, não se contamine com tudo aquilo que está contaminando, não se contamine com a pregação que vem do mundo. Então o desafio da igreja, quando essas coisas começarem a acontecer, é erguer os olhos e lembrar-se que a sua redenção vem do Senhor, porque senão nós nos tornaremos insensíveis como o mundo está se tornando. E a minha preocupação nesta mensagem é para a parte da igreja que já está se corrompendo, se tornando insensível à dor humana, à necessidade humana, à carência humana. Uma igreja que dentro dela já tem se tornado dura de coração, com a falta de misericórdia. Irmãos e irmãs em Cristo, que por causa do aumento da maldade no mundo, o seu amor está se esfriando. E eles vão se petrificando como uma estátua de sal, exatamente como a mulher de Ló. Porque ao invés de olhar para frente, que é de onde vem o socorro, fica olhando para o mundo. E as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias destroem. Por isso que Jesus falou, serão dias semelhantes.
Os homens vão se preocupar só consigo mesmo. Tem irmãos na fé nossos que, porque sofreram qualquer tipo de desonra, fecharam o coração, endureceram o coração, estão se petrificando, perdendo a essência do Evangelho, que é servir, que é ter misericórdia, até mesmo diante dos acusadores, malfeitores, condenadores, murmuradores. Até diante desses, o Espírito de Cristo é: Pai, perdoa-lhes. Meu irmão, quando a gente endurece o coração, nós nos tornamos semelhantes ao mundo. Quando a gente olha só para nós nos tornamos semelhantes ao mundo. E Jesus está alertando isso. Os dias que antecedem a minha volta serão dias onde a igreja, ela, se não cuidar, ela se preocupará somente consigo, somente com os seus próprios rendimentos, os seus crescimentos, os seus próprios prédios, as suas estruturas. Focará naquilo que vai ficar, naquilo que será destruído, naquilo que o mundo vai se corromper no mundo, e não olhará para o principal e maior lucro da igreja, que são as vidas, que são as almas. Toda estrutura, ela só tem valor se ela servir para auxiliar, acomodar, dar conforto, servir as vidas. Primeiro são vidas. Primeiro são pessoas. Irmãos que, por estarem endurecendo o seu coração, preocupados, interessados nas coisas da vida, nas coisas da terra, estão trabalhando igual loucos e correndo atrás da máquina igual loucos, e isto às vezes até ministerialmente falando, e perdendo o valioso tesouro que o Senhor deu, que é a sua casa, a sua família. Quem vai com você para o reino de Deus são os seus filhos, a sua esposa, os seus amigos. Não é a riqueza que você construiu na terra. Então a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena a gente abrir mão de relacionamento com filhos, de relacionamento com pais, de relacionamento com irmãos, em busca de recursos que são importantes desde que sirvam o propósito de Deus na nossa vida. Caso contrário, eles vão nos roubar. Meu Deus, já é algo retórico, já é algo cansado de ser falado, mas quanta gente perde a saúde para ganhar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde? Quanta gente perde os relacionamentos para ganhar poder, para ganhar influência, para ganhar dinheiro e depois vai para as baladas para tentar arrumar relacionamentos? Quantos? E o Senhor está dizendo assim: não se tornem como o mundo. Quando essas coisas começarem a acontecer, pratiquem a hospitalidade, pratiquem o cuidado. Olha o que os profetas e mestres que haviam na igreja do tempo de Paulo, quando Paulo foi enviado com Barnabé para a sua missão, os apóstolos estenderam as mãos sobre eles e os abençoaram, dizendo, a mão direita sobre eles, dizendo: olha, nós temos pacto com vocês, aliança com vocês, comunhão com vocês no Espírito Santo, agora vão, pregam o Evangelho e não se esqueçam dos pobres. E Paulo disse assim: coisa que eu me esforcei por realizar, porque só tem um jeito da igreja não se endurecer: praticar, fazer da sua ação em prol dos necessitados. Quando eu falo pobres em todas as instâncias. Tem pobres de espírito, tem pobres de alma, tem pobres que de tão pobres são, só tem milhões na conta bancária. E são pobres. E talvez você não tenha recursos financeiros, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a água da vida que jorra. Nós temos uma fonte em nós. Quando Jesus Cristo disse que nós temos uma fonte, meu Deus, não precisa ser um profundo conhecedor de interpretação textual para saber que fonte serve para doar. Fonte serve para abastecer. Então Jesus falou assim: a igreja tem que cuidar, porque Jesus está falando para a igreja. A igreja tem que pregar o Evangelho para salvar o maior número possível de pessoas, sem se iludir de que o mundo
tem solução, porque quem dará a solução ao mundo é Cristo, porém pregando as pessoas para trazer o maior número possível de pessoas para dentro do Evangelho, dizendo que tem uma água que tira a sede da humanidade, tem um pão que mata a fome da humanidade, e esta água o mundo conhecerá se ela proceder de nós. Somos nós que carregamos a água. E Paulo diz assim: se esforcem por praticar isto. Não é de vez em quando, não é só na Páscoa, não é só no Natal, não é só em datas especiais do ano, mas o tempo todo, em podendo servir como fonte, seja fonte. Porque a maldade do mundo não está ligada unicamente na premeditação, no deliberadamente fazer algo por alguém. Deixar de fazer algo por alguém pode ser tão mal quanto. Quando eu sei que eu posso fazer o bem e não faço, eu também estou cometendo pecado. Quando eu sei e posso. E outra coisa, pode ter certeza, se o Senhor te chamar para alguma coisa, é porque você tem um recurso para poder fazer. Se o Senhor te chamar para ser fonte sobre a vida de alguém, é porque o Senhor já te deu o recurso, tem capacidade. É porque o nosso coração se endurece. Depois eu vou, depois eu ligo, depois eu faço, agora não, agora eu tenho coisa para comprar, eu tenho coisa para vender, eu tenho coração, meu coração para cuidar, eu tenho frutos para colher, afinal de contas eu estou num ano de usufruto, então deixa eu usufruir aqui, e o outro lá que se lasque com a árvore dele. Só que diz a Bíblia que lá na lei o Senhor dizia assim: não colha nem todos os frutos, deixa cair um pouco na terra, para os pobres. Porque nem todo o fruto que nós temos para colher esse ano é nosso. Parte do fruto tem que cair na terra, para abençoar pessoas que passarão e colherão dos frutos que eram nossos, mas a gente deixou como uma expressão de generosidade para aqueles que não têm. Senão nós vamos nos tornar semelhantes à igreja dura, endurecida, e já existe uma igreja assim. Quando Jesus falou sobre os dias de Noé, Jesus estava falando, ontem eu falei muito sobre isso, sobre a mutação, a engenharia genética, porque nos dias de Noé havia uma prática repugnante aos olhos de Deus, que era uma mistura de raças. Naqueles dias havia nefilins na terra, diz a Bíblia. Naqueles dias haviam homens que eram considerados gigantes, e que a Bíblia chama de nefilins, que significa os gigantes ou caídos. A Bíblia chama os filhos de Deus que, olhando para as filhas dos homens, vendo que elas eram belas, tomaram para si, e eles começaram a fazer uma mistura de raças, e esta mutação genética levou Deus a lamentar-se pela criação. A palavra ali é arrependimento, mas o original é lamentar. Deus se condoeu, Deus lamentou de ver o homem se degradando tal como eles estavam fazendo naquela época. E Jesus falou assim: os dias serão semelhantes. O interessante é que hoje não existe mais nefilins. Esses gigantes do passado, eles não existem mais entre nós. Então o que a gente pode esperar? Mutação. O que a gente chama hoje de engenharia genética, onde os homens serão transformados geneticamente, e já existe a ciência para isso. Não é mais um pensamento, já é uma realidade. Existe um professor de uma universidade, da Universidade Hebraica de Jerusalém, o nome dele é Yuval Noah, e o segundo nome eu esqueci, mas Noah significa Noé. Eu achei interessante que o nome dele tem Noé no meio. E ele diz o seguinte: para nós produzirmos, olha o que ele usa a palavra produção, porque trata-se de laboratório, trata-se de algo construído pelo homem, criado pelo homem. Para produzirmos super-humanos, não nos falta mais condição técnica, a nossa limitação é política e ética, e isso é muito frágil. Se a limitação é política e ética, eu me lembro de Gênesis capítulo 11, quando Deus olhou os homens querendo ser poderosos, e começaram a construir uma cidade em Sinear, que depois foi chamada de Babilônia, e quiseram construir uma torre para chegar aos céus. E Deus olhando, desceu, e diz a Bíblia que Deus olhou e disse o seguinte: eles são um só povo, eles falam uma só língua, em breve nada será capaz de impedi-los naquilo que eles se propõem a fazer. E meu irmão, e essa é uma realidade da terra. O homem, desde que o homem é homem, nunca deixou de fazer algo que ele quis fazer e aprendeu a fazer. Tudo que o homem, durante a sua existência humana na terra,
desejou fazer e aprendeu como fazer, ele fez. Então pode guardar aí, meu irmão, é só uma questão de tempo para nós começarmos a ver uma manipulação genética de tal forma, porque o discurso é o seguinte: avanço da ciência, anulação de doenças, criação de meios para tratarmos deficiências genéticas, e isso é uma bênção. Já se tem capacidade de construir órgãos em máquina de 3D, você sabia disso? Já existe a ciência avançando de tal forma para descobrir a cura de doenças como o câncer. Então o avanço da ciência, ele é benéfico em muitas coisas, porém a gente não pode se esquecer que o coração do homem é mau. E o coração do homem sem Deus é inclinado para o mal. E vai chegar um momento, meu irmão, fatalmente, que cientistas inclinados para o mal farão manipulações genéticas que eles chamam de super-humanos, que nada mais serão do que homens e mulheres transformados de alguma forma geneticamente, que se sobreporão sobre a humanidade e a criação original de Deus, e Deus vai fazer, sabe o quê? Se condoer com isso, lamentar por isso, e vai ser numa velocidade muito mais rápida do que nós imaginamos. E por que eu estou falando isso? Porque nós como igreja temos uma missão. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Os próximos 50 anos vão mudar mais rápido do que os últimos 500. Ontem eu me lembrava que meu pai pregou o evangelho por 30 anos. E se Jesus não voltar até lá e me der saúde e disposição para pregar, eu também quero estar pregando daqui 30 anos. E daqui 30 anos, meu irmão, o mundo vai ser muito diferente do que é hoje. E se nós estivermos pregando ainda, e Jesus não tiver voltado ainda, nós teremos desafios, e um deles vai ser ter que lidar com essas demandas, de famílias, de seres, de homens, de mulheres, de pessoas que serão tentadas a fazer uma mutação. Isso já existe hoje na questão estética. Na questão estética, a gente já percebe isso. Nas ideologias de gênero, na questão estética corporal, isto já é possível. Mas isso vai ser ainda mais grave, porque isso vai começar a ser uma questão de gene, vão mudar. E já existe tecnologia para isso, para mudar genes e fazer uma mutação genética em seres humanos. E aí, como é que a igreja vai lidar com isso? Olha que interessante, a Bíblia diz que nos dias de Noé haviam nefilins na terra. E que quando o dilúvio veio, destruiu a todos, só salvou Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Agora, a Bíblia vai dizer que lá em Davi guerreou contra Golias, e Golias era um descendente de Nefilim. Onde é que esse embrião estava? Ou eles sobreviveram ao dilúvio, a Bíblia diz que ninguém sobreviveu, ou de alguma forma entrou na arca, seja talvez por uma das noras de Noé, que talvez tivessem uma descendência de nefilins, porque os nefilins continuaram, inclusive nos dias de Davi. Os soldados de Davi mataram muitos, super-homens. A Bíblia diz que Golias tinha 3 metros de altura, era um homem poderoso. Este homem sobreviveu, a sua geração, os seus antepassados sobreviveram ao dilúvio de alguma forma. Isso nos leva a pensar que nesta arca que nós estamos construindo, nesse tempo que nós estamos pregando o evangelho, nós vamos ter que lidar com isso também. E sobretudo, fazer com que o humano olhe para si e se veja como imagem e semelhança de Cristo. Porque o mundo vai trabalhar para você se olhar no espelho e não se reconhecer mais como imagem e semelhança do Senhor. Como você é. Como o Senhor te criou. E a Bíblia diz que o Senhor nos tece no ventre da nossa mãe, com as características que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de mutação. Nós só precisamos do Senhor em nós, nos capacitando, nos potencializando. Nos dias de hoje já tem gente olhando para si e esteticamente, fisicamente, corporalmente já não se identifica, já não se acha mais como imagem e semelhança do Senhor.
Então a própria ciência, que é uma bênção, e que o avanço dela é sabedoria de Deus, para que a humanidade possa ter uma vida plena, uma vida com mais qualidade, também pode ser uma arma destruidora nas mãos de homens de coração mau. Lá na China, já existe manipulação genética em embriões que não nascerão. Você sabia disso? A China tem uma lei, e eles manipulam geneticamente embriões, e fazem tudo o que eles querem fazer, e quando chega na hora de nascer, eles matam. Igreja, nós vamos ter uma demanda bem grande pela frente. E o nosso desafio é não nos tornar semelhantes a eles, mas pregar o Evangelho dizendo: o Senhor Jesus muda a sua vida, transforma a sua história, te ama como você é. Esse é o nosso desafio como igreja. Nós já vivemos isto hoje, dentro da igreja, no que diz respeito a ideologias de gêneros. Homens que geneticamente não estão mudados, mas filosoficamente já plantaram dentro deles uma ideologia onde eles olham e não se reconhecem. E nós já temos a responsabilidade hoje de, como igreja, pregar o amor de Cristo a essas pessoas, o amor do Senhor a essas pessoas, e dar a eles a verdadeira identidade que eles têm em Cristo, porque Cristo restaura a identidade que nós temos, que foi gerada nele, antes mesmo de nós nascermos. Ele já nos chamava pelo nome, diz a sua palavra. E a outra grande responsabilidade da igreja é o texto que nós acabamos de ler. Ontem eu falei muito isso na ministração. Você pode até ver mais profundamente na ministração, eu não vou me aprofundar, mas o texto que nós lemos diz que Jesus Cristo, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem pés como bronze reluzente, aquele que tem a sua face como o sol em todo o seu fulgor, as suas roupas são resplandecentes como lavandeiro algum no mundo é capaz de torná-las daquele jeito. No seu peito existe um cinturão de ouro. Ou seja, em tudo que nós olhamos para Cristo, nós vemos luz. Em Cristo não há nada tenebroso. Jesus é luz, luz dos homens. Ele disse: aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz precisa brilhar por meio da palavra. E Jesus diz assim: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, eu olho para vocês e eu atravesso vocês, eu sondo tudo em vocês. Não há ninguém em mim que, chegando diante de mim, possa manter alguma coisa oculto em si. E ele está dizendo isso à igreja de Tiatira, e a igreja de Tiatira é para mim uma igreja que tem muito a ver com o espírito da nossa época. Porque Jesus fala para a igreja de Tiatira: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço ao seu serviço, e eu conheço a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo agora mais do que fazia no princípio. Pode olhar para a igreja brasileira. Nós estamos fazendo muito mais agora do que fazíamos no princípio. A igreja brasileira conta com um apoio hoje, governamental. Hoje a igreja brasileira conta com um status social, artistas, jogadores de futebol, gente importante, formadores de opinião hoje declaram abertamente que pertencem a Cristo. Fazem gol e levantam camisa. O Neymar ganha títulos e bota 100% Jesus. A igreja tem liberdade, a igreja tem poder econômico, a igreja hoje tem meios de comunicação, a igreja hoje tem acessos à mídia, a igreja hoje faz uma obra maior, e Jesus está dizendo assim: eu conheço as obras de vocês, sei que vocês estão fazendo maiores do que faziam antes. Conheço o amor de vocês, sei que o amor de vocês tem se intensificado. A igreja genuína tem andado em amor, porque o contra-ataque contra o ódio é o amor, o contra-ataque contra a maldade é o amor. E Jesus está dizendo assim: eu sei que o amor de vocês hoje é maior do que foi a igreja minha. Eu sei que o serviço de vocês, a fé de vocês têm fé hoje, vocês estão se lançando em grandes desafios. O serviço de vocês hoje, a diaconia, aqui é muito importante. O que é a diaconia? Porque a palavra serviço ali é diaconia. A diaconia significa o meu serviço em favor da obra de Deus na vida do meu irmão. E como igreja isso tem acontecido. A geração dos meus pais vivia uma disputa denominacional. Haviam barreiras denominacionais.
E a geração do meu pai já partiu, mas a geração dele ainda, parte dela ainda está viva, atuante, trabalhando, governando, pregando o evangelho, e a gente vê que ainda neles ainda há uma resistência denominacional. A denominação minha é ainda que vai para o céu. O crente da minha igreja ainda não pode ter relacionamento com o crente da outra igreja. Mas você já reparou que na nossa geração, na minha que está surgindo, essas barreiras denominacionais estão caindo por terra? Ah, pastor, eu estou pensando em fazer um curso lá na outra igreja. Vai, meu irmão, vai na paz, que Deus te abençoe. Ou você tem que ter a maturidade, vai. Não existe mais essa guerra. O que Jesus está falando? Eu conheço porque a diaconia é isto. A diaconia é saber que existe o mesmo Espírito atuando sobre todos. Nós temos uma missão de Deus dada por Deus, mas não significa que a outra igreja, porque faz diferente, porque tem uma outra particularidade no corpo de Cristo, não é o Espírito agindo. Então, o que é ser diaconia? Não é só eu fazer a obra que Deus me deu, mas eu servir de alguma forma de auxílio para a obra que Deus está realizando na vida do meu irmão, da outra congregação, da outra igreja. Conheço a sua perseverança. Perseverança tem a ver com equilíbrio. Você já reparou que essas loucuras que a gente vê, os excessos, eles estão perdendo força? Eles existem, sempre existirão, mas não é mais uma prática cultural da igreja. Está se levantando uma geração equilibrada no evangelho, sustentando o evangelho na palavra e somente na palavra, no relacionamento e não no entretenimento, na racionalidade do culto racional e não na emoção. A emoção, ela existe, mas não é ela que comanda. O que comanda é a razão, de olhar, de analisar, de conferir, de botar à prova, de conhecer a palavra, de conhecer a Escritura e não ser levado por todo o vento de doutrina ou como uma onda para lá e para cá, como diz a palavra, meninos na fé. Você já reparou que está levantando uma geração equilibrada? E Jesus diz assim: eu conheço, contudo eu tenho algo contra vocês estão tolerando Jezabel. E Jezabel é um espírito, não é uma pessoa, é um espírito da época. E o que é o espírito de Jezabel? O espírito da imoralidade sexual. Essa geração também é a geração que está sendo mais atacada na corrupção corporal, por meio das imoralidades sexuais. Nunca vivemos um tempo de tanto bombardeamento com imoralidades, com pornografia, com adultério. Hoje se tem aplicativos de encontros sexuais por uma noite e nada mais. E você acha que não tem crente lá dentro? Gente que conhece o evangelho? Hoje a gente vê pessoas que têm uma chamada poderosa em Deus, trocando o chamado ministerial por uma noite de prazer, tropeçando, caindo, se machucando. O adultério tem sido uma das maiores causas de destruição ministeriais. Igreja do Senhor, que o Jesus designou para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, todos nós aqui somos algo, ou uma, ou várias dessas coisas. E o que tem nos derrubado? Qual é o espírito da época? Especialmente na nação brasileira. Uma nação que o Senhor chama de nação santa, povo exclusivo dele. Mas que o mundo diz que é a nação do carnaval, que é a nação da imoralidade. Esse é o nosso maior desafio. Ser intolerantes às ofertas que o mundo tem nos dado. Quando Jesus diz assim: eu tenho algo contra vocês, vocês toleram Jezabel. Jesus não está falando para a igreja dar um discurso para o mundo. Jesus está falando com uma igreja. Jesus não está dizendo para a igreja se levantar e dizer assim: porque o mundo que fica se corrompendo. Jesus está falando com a igreja que dentro dela se corrompe. A mesma igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira sofria com o mesmo espírito da igreja de Corinto. A maior igreja do Novo Testamento no que diz respeito a dons, a poder de Deus, a manifestação, é a igreja de Corinto que Paulo explica sobre dons, é a igreja de Corinto que Paulo explica sobre ordem no culto, é a igreja de Corinto que Paulo fala sobre o falar em línguas, o profetizar, o interpretar línguas, o curar.
É a igreja de Corinto que Paulo dá a lista dos 9 dons do Espírito. 1 Coríntios 12. É a igreja de Corinto que Paulo fala sobre o dom da profecia. Olha que igreja poderosa, mas é também a igreja de Corinto, no capítulo 6, da primeira carta, que Paulo diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Porque todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí Paulo diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus foi dado por Ele, que vocês não são de si mesmos, mas vocês foram comprados com alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. As igrejas que receberão mais dons e poder de Deus serão as igrejas mais tentadas a práticas de imoralidades sexuais. E eu sinto no Espírito de falar isso para nós, porque Deus está nos levantando com muita autoridade. Deus já está nos levando a lugares. Deus tem dado dons para a igreja. Deus tem dado autoridade. Olha o que Jesus falou: aquele que vencer, nós acabamos de ler, e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, e também darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi Jesus quem falou. Você sabe quem é a estrela da manhã? É Ele próprio. Ele está dizendo o seguinte: eu vou me doar a esta pessoa. Eu vou dar autoridade sobre as nações. Todo mundo que será levantado na terra com um grande chamado e muito poder de Deus tem que vencer esse espírito. E será tentado por esse espírito. O espírito de Jezabel, que não é uma mulher, não é uma pessoa. O espírito de Jezabel pode estar sobre homens masculinos, porque tem a ver com o espírito de época, tem a ver com o espírito que tenta induzir, disse Jesus, os servos dele à prática de imoralidade sexual. E olha o que Jesus disse: dei tempo para se arrepender, porque até mesmo aqueles que já foram induzidos, caíram, mas ainda estão vivos, têm tempo de se arrepender. E Jesus está dizendo o seguinte: eu estou dando tempo para se arrepender disto. Aqueles que não seguirem os ensinos, eu não porei outra carga sobre eles, apenas mantenham o que vocês têm, o que eu acabei de pregar, o amor que vocês têm, as obras que vocês têm, o serviço que vocês têm, a fé que vocês têm. Não porei outra carga a não ser aquela que você já carrega. Então não tem uma sobrecarga, o fardo é leve, o jugo é suave. O que tem uma vigilância em cuidar-se para não se corromper contra este espírito. Aquele que não se corrompeu apenas se mantenha como está, e chegará o dia em que eu darei autoridade sobre nações. Aquele que se corrompeu, se arrependa já, porque eu estou dando tempo para mudar a mentalidade e voltar a praticar as obras que praticava no início, e eu também darei autoridade sobre as nações. Talvez eu esteja pregando, não faça muito sentido, até o dia em que você se sentir tentado nessa prática, porque todos nós seremos. Pastor, eu tenho um chamado para nações. Enche a boca, eu vou para nações. O espírito que vai te tentar é Jezabel. Porque se há nações, e quando eu digo nações, eu falo pessoas que vão pregar, eu falo pessoas que vão fazer negócios, eu falo pessoas que vão conquistar territórios, porque aonde nós formos como filhos de Deus, nós somos naquele lugar a autoridade do nome de Jesus. Então talvez você diga: eu nunca vou pregar o evangelho às nações, mas talvez Deus queira te dar uma multinacional. Você vai ganhar recursos, você vai ganhar dinheiro, e você vai ser um abençoador do reino de Deus, vai enviar profetas e pastores e mestres, e irá a nações. Aonde você for, a tua empresa pregará o evangelho por meio das práticas de justiça que você proporcionará. Se é para nações que você vai, cuidado com Jezabel. A palavra é: fuja. Fujam da imoralidade sexual. Fuja daqueles lugares que a gente sabe que derruba. Eu estava dizendo outra semana, eu escrevi uma frase dizendo:
para a gente encerrar. Nesse mundo tão corruptor, especialmente o Brasil, que tem uma palavra que será um celeiro de avivamento, o Brasil será um exportador de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A gente carrega essa palavra, isso já tem acontecido. O contra-ataque é a imoralidade. E esse mundo é tão corruptor que, por vezes, é impossível não ver. Está na nossa cara. Você está andando pensando no Senhor, de repente você dá de cara. O bombardeio o tempo inteiro, seja por imagem, seja por ouvidos. Olha, você já reparou nas músicas? Não vai mais lá ouvir, não. Lembre-se das que você já ouviu até hoje e te liberta disso em nome de Jesus. Você já reparou as músicas? É só pornografia, promiscuidade, traição, adultério. As músicas de sucesso hoje, todas elas têm conotação sexual. O mundo é tão corruptor e sexual, contrário ao sexo que Deus criou. Porque o sexo que Deus criou como uma cereja do bolo para o matrimônio. Que os casais devem fazer sem moderação. Quando eu digo moderação, eu digo, você me entende? E os outros têm que segurar a onda até que o Senhor prepare alguém para si. Você sabia que nos últimos 8 anos aumentou 4.000% os casos de sífilis no Brasil? 4.000%, sabe o que é isso? Isso é um descontrole total sexual, ninguém está se cuidando. Mais de 23% os casos de HIV. Sem contar as outras doenças que aumentaram, ou seja, os órgãos de saúde entendem como um descontrole. Não há mais o controle, ninguém está se cuidando. Porque o Brasil carrega uma palavra de autoridade sobre nações. Então nós seremos tentados nesse espírito. Mas se nós vencermos, como eu disse para você, nesse mundo tão corruptor é difícil, é quase impossível não ver. Mas o pecado não está aí. O pecado está em continuar olhando. É impossível não ver, mas é possível não continuar olhando. É impossível não ser atacado, mas é possível dizer: eu tenho uma promessa. O Senhor tem nações para mim, eu não vou trocar por essas porcarias que estão me oferecendo, por esses momentos de prazer, por esses momentos passageiros que duram nada em troca daquilo que é eterno. Não. Agora a igreja precisa saber qual é a promessa, porque quando você sabe o que o Senhor te chamou para ser, você tem essa força. É a porta de escape. Você sabe o que é a porta de escape? A porta de escape não é um anjo te pegar no colo e sair correndo com você. A porta de escape é você lembrar o que você carrega. É eu me lembrar de que o Senhor tem nações. O Senhor já está levando a nações. O Senhor já tem nos levado para pregar. E quando a gente não vai como um turista apenas. A gente vai com uma palavra de Deus para conquistar territórios, para avançar o reino de Deus naqueles lugares. E quando eu tenho plena convicção do que o Senhor me chamou, eu venço. Eu consigo colocar numa balança. E o que pesa mais? Os sofrimentos leves ou momentâneos, ou a glória de Deus, que é eterna? Então guarde isso no teu coração. Se você foi, está sendo, ou por um acaso for bombardeado nesta área, tentado a abrir mão de um relacionamento que o Senhor te deu, um matrimônio, da fidelidade a alguém que você fez uma aliança, se você foi tentado a isto, está sendo ou será, lembre-se, o Senhor quer te dar nações. Lembre-se das nações. É só te lembrar, lembra-te das nações. E você vai ver que essa força que vem contra você se torna em nada, porque maior é o Senhor. Maior é aquele que habita em nós, diz a sua palavra. Maior é o Senhor do que aquele que domina o mundo.
maior é a promessa que nós carregamos. E eu sei que o Senhor está levantando essa igreja. Você já reparou que Itajaí tem se tornado uma referência nacional e já mundial do Evangelho? Você já reparou que as igrejas em Itajaí têm se tornado grandes, grandiosas, têm crescido? O Senhor tem feito coisas poderosas no nosso meio, na igreja itajaiense, mais do que denominacional. Por isso, de contra-ataque, a gente vê tanta promiscuidade à nossa volta. Porém, nós nos guardaremos e nos lembraremos que temos uma promessa e pregaremos quando nós ouvirmos e crermos no Evangelho da verdade que nos salvou. Nós estamos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa redenção, até que o Senhor se manifeste para aqueles que pertencem a Ele. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Tem nações vindo aí. O Senhor já está nos levando, você sabe que já está nos levando. Nós já estamos recebendo respingos da promessa do Senhor. Coisas ainda maiores virão. E o Senhor para nós diz: fujam do espírito desta época, o espírito destruidor de lares, o espírito destruidor de ministérios, o espírito de imoralidades sexuais. Preservem o seu coração longe disso. E eu vou dar a vocês, as nações, eu vou dar a vocês cetro de ferro. Eu vou dar a vocês poder para edificar e para destruir. Eu vou dar a vocês a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. E eu vou dar a vocês a mim mesmo, porque eu virei a vocês e me revelarei a vocês. Não foi o que Jesus prometeu? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo ao CI hoje. A nós que estamos aqui reunidos no nome de Jesus hoje, o Espírito está dizendo. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.